Olá, boa tarde. Boa tarde, Fabiane, Roberto, Marluce. Viajando comigo, Cris Conceição, Helena Ferreira, Joca, Raimunda, Geraldo. Boa tarde a todos. Estou só esperando chegar mais um pouquinho de gente para eu começar a fazer a live de hoje. Boa tarde, Célia, Francis, Polly, Matheus. Bom, vamos lá, eu vou começar falando aqui, porque eu tô fazendo a live no TikTok e também no YouTube, né? Eu ia fazer no Instagram também, mas eu tive problemas técnicos e não consegui. Então, vou começar me apresentando e vou esperando chegar mais gente. Bom, meu nome é Josiane, sou psicanalista. Eu já venho falando há algum tempo aqui nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, a respeito do abuso narcisista, a respeito do abuso narcisista, seja ele no âmbito intrafamiliar ou dos relacionamentos. E hoje, em homenagem ao Agosto Lilás, eu vou estar falando sobre 7 formas de abuso contra a mulher, ou 7 formas de violência contra a mulher. O mês de agosto, lembrando, é o aniversário da Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Tá? Então, em homenagem a isso, eu vou estar hoje falando sobre 7 formas de abuso contra a mulher. Bom, antes de iniciar o tema da live de hoje, eu gostaria só de dar um recadinho. O recorte que eu vou estar trazendo aqui hoje é sobre a violência de gênero. Então, eu vou estar falando especialmente para mulheres que entendem que já passaram por violência de gênero dentro dos seus relacionamentos. Boa tarde, PH, lá no YouTube. Então, eu vou estar falando para mulheres que entendem que já passaram por violência doméstica ou qualquer tipo de abuso dentro de seus relacionamentos, para mulheres que entendem que podem estar passando por isso nesse momento, para mulheres que não passaram por nenhum tipo de violência nos seus relacionamentos, entretanto, gostariam de ter mais informações a respeito do tema de uma forma preventiva, ou até mesmo para homens que conhecem mulheres que estejam passando por esse tipo de problema, violência doméstica, abuso dentro de seus relacionamentos, e gostaria de pegar mais informações, entender mais o que pode estar acontecendo, seja com a sua parente, com a sua amiga, com a sua vizinha, enfim. Bom, antes de iniciar a live de hoje, eu vou estar dando também alguns dados, trazendo alguns dados estatísticos sobre a violência contra a mulher no Brasil. Então, vamos lá. Assim, eu gostaria só de dar um recadinho, que eu vou estar abrindo uma grupoterapia para mulheres. Quem tiver interesse, se tiver no TikTok, é só você ir lá no topo do meu perfil, que lá tem um link onde você pode encontrar os meus contatos. E se você tiver aí no YouTube, em todos os meus vídeos, eu sempre coloco os meus contatos na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha lá na descrição, pega o meu contato e a gente conversa se é melhor para você uma terapia em grupo, uma terapia individual, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre alguns dados estatísticos sobre a violência contra a mulher no Brasil. 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado, com parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. E quanto menor a renda, maior a chance da mulher sofrer violência doméstica, diz o estudo. Mais de 25,4 milhões de brasileiras já sofreram violência doméstica provocada por algum homem em algum momento de sua vida. E a pesquisa apontou que a violência psicológica é a mais recorrente, sendo 89%, seguida pela violência moral, em 77%, depois pela violência física, em 76%, pela patrimonial, em 34% e pela sexual, em 25%. Estarei falando hoje sobre cada um desses tipos de violência e como elas podem se manifestar dentro de um relacionamento, tá certo? Outro dado
da pesquisa aponta que a maior parte das vítimas vivencia a primeira agressão ainda muito jovem, entre os 19 e os 24 anos. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. O número chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Bom, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente foca muito na violência física, tá? Entretanto, a violência contra a mulher, ela pode se apresentar em várias camadas, que vão se escalonando até chegar na violência física ou até mesmo no feminicídio. Então, a gente vai falar agora sobre cada um desses tipos de violência. Como eu falei, elas podem ir se escalonando ou elas podem ocorrer concomitantemente, ao mesmo tempo que aquela mulher está sofrendo abuso físico, ela pode estar sofrendo abuso psicológico, abuso patrimonial, abuso moral. Isso pode ocorrer de maneira concomitante. Ou pode ocorrer também um escalonamento. Começa ali numa violência psicológica, num gaslighting, que eu vou estar falando sobre ele hoje. Daqui a pouco a gente já vai para uma violência patrimonial. E a frequência dos abusos e a intensidade vai piorando até chegar no abuso físico ou no feminicídio. Então, a primeira forma de abuso é o abuso intelectual, que consiste no silenciamento e vedação das suas expressões intelectuais, ideias, pensamentos, decisões e opiniões. No abuso intelectual, você pode ser ridicularizada ou humilhada por pensar de determinada forma, por ter determinadas opiniões, por ter feito determinadas escolhas intelectuais. Uma outra forma de manifestação do abuso intelectual é quando seu parceiro manda você calar a boca, te corta quando você está falando, ou então quando ele responde, né? E isso de uma maneira frequente, ele está sempre respondendo quando alguém pergunta alguma coisa para você, sei lá, do que você gosta, e ele responde, ela gosta disso, disso, disso. É mais ou menos assim. É uma das formas de expressão do abuso intelectual. O abuso intelectual também pode ocorrer quando seu parceiro te chama de burra, de lerda, de incompetente. Isso ressoa com a experiência de algum de vocês? Se quiser, pode deixar aqui nos comentários. A segunda forma de abuso contra a mulher, que também aparece nos relacionamentos, é o abuso financeiro. O abuso financeiro ocorre quando seu parceiro tenta controlar o seu acesso a seus recursos financeiros, para impedir que você tenha uma certa autonomia, uma liberdade financeira e você saia do ciclo de abusos. No abuso financeiro, o seu parceiro ele pode controlar as suas finanças, os seus ganhos, os seus gastos, mesmo que você seja independente financeiramente, mesmo que você tenha o seu dinheiro, seu emprego, a sua renda. Pode acontecer também quando o seu parceiro, por exemplo, detém a posse do seu cartão de crédito, mesmo o seu cartão de crédito estando vinculado à sua conta bancária, né? E você sendo independente financeiramente também é uma das expressões do abuso financeiro. Uma outra forma que aparece muito nos relacionamentos, e isso acontecia até muito antigamente, mas pode ocorrer hoje em dia também, é quando seu parceiro não deixa você trabalhar. É quando ele não deixa você trabalhar sob ameaça, ou então alegando que você vai estar sendo cortejada por outros homens se você estiver trabalhando, né? Que você vai estar dando mole para outros homens, né? Num acesso de ciúmes, que pode parecer ali, até num primeiro momento, um certo cuidado, mas na verdade é um controle, né? Então, isso também é uma forma de violência contra a mulher, lembrando que uma das principais razões que mantém muitas mulheres em relacionamentos abusivos é a falta da independência financeira, ou melhor, é a dependência financeira do seu parceiro. É uma das maiores causas, não é a única, existem outras causas também, mas é uma das maiores causas que fazem com que algumas mulheres fiquem presas em relacionamentos abusivos. Bom, uma outra forma também
que aparece muito nos relacionamentos, né, do abuso financeiro, mas não é tão falada, é quando, por exemplo, você começa a crescer financeiramente, crescer profissionalmente, e o seu parceiro começa a rivalizar com você, né? Você percebe que se você ganhar mais do que ele, se você subir também profissionalmente, você vai começar a se tornar uma ameaça para o seu parceiro e você começa a sofrer retaliações, ele passa a te tratar mal, ele passa a exercer uma série de outros abusos com você, como o abuso moral, né, que eu vou falar mais adiante, como o abuso psicológico, toda vez que ele percebe que você está crescendo na sua profissão, que você está ganhando mais do que ele. Isso também é uma das expressões do abuso financeiro. Então, é uma bandeira vermelha para você ficar atenta caso isso esteja acontecendo com você. E uma terceira forma um terceiro tipo de abuso que pode ocorrer contra as mulheres é o abuso psicológico. O abuso psicológico, ele pode ter duas facetas. Ele pode ter um caráter manifesto, que acontece nos xingamentos, nas humilhações, no deboche, na desvalorização públicas, né? Mas ele também tem uma faceta ali mais insidiosa, mais sorrateira, que é o gaslighting. E o que é o gaslighting? É uma forma de manipulação emocional que visa fazer você desacreditar das suas próprias percepções, né? A respeito da realidade, a respeito do que está acontecendo com você. Você passa a desacreditar da sua capacidade de avaliação, dos seus critérios. Por exemplo, o seu parceiro falou alguma coisa que te ofendeu, né? Algum tempo atrás. Ele pode agora dizer para você: eu nunca falei isso. Você está inventando isso, isso é coisa da sua cabeça. Eu nunca fiz isso com você. Você está inventando, não é possível, isso nunca aconteceu. É uma forma de abuso emocional, né? Uma forma de abuso psicológico, né? Quando ele tenta manipular você para que você entenda que você está errada. Sim, Fernanda, você pode me pedir medida protetiva assim que você perceber que você está sofrendo algum tipo de abuso, ameaça, coação, violência. Eu indico que você procure ajuda jurídica, auxílio jurídico na Defensoria Pública ou com algum advogado, caso você se perceber sendo vítima de algum relacionamento abusivo, você perceber que você está sendo vítima de coação, de ameaça, de violência, né? Constitua provas, claro, e procure auxílio jurídico, tá? Você pode também estar ligando para um 180, que é um telefone gratuito, tá? Para você estar procurando também ajuda, né? Caso você sinta que você possa estar sofrendo algum tipo de ameaça, de violência, enfim. A quarta forma é o abuso sexual. O abuso sexual, ele ocorre quando você se vê coagida a praticar qualquer atividade sexual contra a sua vontade. Isso por meio de coação, de chantagem ou mesmo de drogadição, né? Se você estiver sob efeito de álcool ou drogas ou qualquer meio que limite a sua capacidade de percepção do que está acontecendo. Outra faceta também do abuso sexual é quando seu parceiro ele retira a camisinha, por exemplo, durante o ato sexual, né? Ou então quando ele não deixa você realizar nenhum método preventivo contra uma gravidez indesejada, né? Como anticoncepcional, ele esconde seu anticoncepcional. Ele tira a camisinha durante o ato sexual. Isso também pode constituir uma forma de abuso sexual. Uma outra forma de abuso, a quinta forma, é o abuso patrimonial. O abuso patrimonial, ele é diferente do abuso financeiro. Ele se parece em algumas coisas, porque é uma forma também de vedar o seu acesso aos seus recursos financeiros, mas ele é um pouco diferente porque o abuso patrimonial, no caso do abuso patrimonial, o alvo são o ataque aos seus bens, aquilo que você já tem. Não é efetivamente impedir que você tenha acesso a bens, mas destruir os bens que você já possui,
tá? Isso pode consistir em vender, destruir ou doar algum bem que você já possua. Por exemplo, num contexto de uma separação, né? O seu companheiro ele pode destruir os seus pertences, pode destruir seu celular, seus notebooks, suas roupas, doar coisas suas, doar seus instrumentos de trabalho. Se você trabalha com celular, se você trabalha na internet, se você trabalha com notebook, ele pode destruir esses instrumentos de trabalho. Isso também é uma das expressões do abuso patrimonial. O abusador pode destruir, né, seus objetos de trabalho, pode reter os seus bens. Em última instância, ele pode também até colocar você para fora de casa, mesmo que você tenha ajudado ele a comprar aquela casa, né? Ele pode também ameaçar ou colocar você para fora de casa. Isso também constitui abuso patrimonial, principalmente se essa casa foi comprada, né? Mesmo que vocês não estejam casados efetivamente, no decorrer da união estável, isso também constitui abuso patrimonial. Você pode procurar ajuda jurídica para poder reaver os seus direitos. Uma sexta forma de abuso é o abuso ou violência moral. Em que constitui o abuso moral? Constitui em tentar destruir a sua imagem pública, seja por calúnia, difamação ou injúria, né? Lembrando que a calúnia consiste em acusar você falsamente de alguma prática criminosa, a difamação constitui em atribuir para você algum fato negativo que cause um impacto na sua imagem social, e a injúria constitui os xingamentos, na atribuição de palavras negativas ou qualidades negativas a você. E vale ressaltar que essas três práticas, elas constituem crime pela legislação criminal vigente, que são os crimes contra a honra. Então, se você se entende como sendo vítima de alguma dessas práticas, você pode procurar ajuda jurídica, sim, para que o culpado possa reparar pelos danos causados à sua imagem. E a sétima forma, né, de abuso, que é a mais visível, é a violência física. E como eu falei, tá? Pode estar havendo um escalonamento do abuso até chegar na violência física, ou esses abusos podem ocorrer concomitantemente. A violência física pode estar ocorrendo concomitantemente a outras formas de abuso, né, como o abuso moral. Seu companheiro ele pode estar te caluniando, ele pode estar te roubando, ele pode estar impedindo que você trabalhe fora, ele pode estar te isolando de outras pessoas, ele pode estar fazendo gaslighting com você e ao mesmo tempo te agredindo fisicamente, o que é muito comum perceber nos relacionamentos, é que esses abusos eles ocorrem de maneira concomitante, né? E também eles vai havendo uma piora no sentido de uma maior frequência e uma maior intensidade desses abusos com o passar do tempo. E o abuso físico, ele vai desde microagressões, né, como segurar o seu braço com mais força, puxar você pelos pulsos, até agressões mais severas e até o feminicídio, né? Isso vai havendo um escalonamento. Nunca começa lá no feminicídio, nunca começou lá com um espancamento, com um soco, sempre começou ali com um beliscão, com um empurrão, um xingamento, um falar mais alto, um gritar mais alto. E depois chegou lá no feminicídio, chegou lá numa agressão mais severa, tá? Então é por isso que é importante você estar sempre atenta para essas pequenas bandeiras vermelhas que vão ocorrendo ao longo do relacionamento, ficar atenta para essas mudanças de comportamento, para essas microagressões que vão ocorrendo, né? Porque podem ocorrendo também agressões passivas. Vai prestando atenção nessas microagressões, nessas pequenas bandeiras vermelhas ao longo do relacionamento antes que chegue na violência física, tá certo? Então, como denunciar, né, violência contra a mulher? A denúncia ela é feita em delegacias e órgãos especializados, como o DEAN, tá? Você pode ligar também para 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Ela funciona 24 horas por dia.
a ligação é gratuita. Se aquela mulher ela estiver sofrendo algum tipo de violência naquele momento e ela não puder fazer essa denúncia, se você for um parente, um vizinho, um amigo, você souber que aquela mulher está sofrendo algum tipo de abuso, ameaça, violência dentro daquele relacionamento, você pode também estar ligando para um 80 ou indo numa delegacia para denunciar aquele abuso, aquela violência, enfim. Você sendo um amigo, sendo um vizinho, sendo um parente, se você souber disso, você pode denunciar também, porque muitas vezes a mulher ela está num estado de coação tão grande que ela não consegue, ela não tem forças, ela tem medo, ela sofre ameaças, ela tem medo de perder os filhos, ela tem medo de perder sua fonte de renda, então ela não tem condições, muitas vezes, de fazer essa denúncia, mas você pode fazer por ela. Se você for um parente, um vizinho, um amigo, e você souber que ela está sofrendo abuso, violência, ameaça, agressão, você pode estar fazendo sim essa denúncia, seja no DEAN, seja no 80 ou em alguma delegacia. E uma coisa muito importante para as mulheres aqui que já sofreram violência doméstica ou que estejam, né, nesse contexto de relacionamento abusivo, é muito importante que você procure também ajuda terapêutica em algum grupo, porque muitas mulheres elas ficam anos, né, nesse tipo de relacionamento porque não possuem uma rede de apoio, né? Além de muitas vezes não terem independência financeira, elas não possuem uma rede de apoio, né, que possa ajudá-las a sair desse contexto, desse tipo de relacionamento. Então, busque também ajuda terapêutica, busque ajuda em uma terapia em grupo com outras pessoas que vivenciaram experiências parecidas com as suas, faça uma troca de experiências, porque todo abuso ele deixa traumas, né? E esses traumas eles precisam ser elaborados, eles precisam ser falados, eles precisam ser repensados, né? Para que esse trauma ele não se transforme posteriormente num adoecimento, seja um adoecimento físico, seja um adoecimento emocional, né? Seja um adoecimento psicológico. Então, busque ajuda terapêutica se você já passou ou está passando por esse tipo de por esse contexto de violência doméstica ou de abuso dentro dos seus relacionamentos, tá certo? Então essa foi a live de hoje. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube. Douglas Pereira. Obrigada, Douglas. Manda sim, manda o link para outras pessoas, para suas colegas, né? Mesmo que tem algum homem aqui assistindo, se ele sabe que tem alguma colega, alguma parente que esteja sofrendo esse tipo de padrão de relacionamento, é importante que você também tome a frente, que você também possa estar ajudando e dando apoio e amparo para essa mulher, porque muitas vezes ela está sozinha, ela está sem rede de apoio e por isso ela se mantém nesse relacionamento. Tá certo? Então, essa foi a live de hoje, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. E qualquer coisa, hoje, se você está no TikTok, lá no topo do meu perfil tem um link que você pode estar clicando para poder acessar os meus contatos, tá bom? E também, se você estiver tanto no TikTok quanto no YouTube, em todos os meus vídeos eu coloco lá, em todos os meus vídeos, os meus contatos na descrição do vídeo, tá? Se qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Eu agradeço para todos que participaram da live de hoje, estiveram comigo até o final. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiver, eu vou estar encerrando, então, a live de hoje. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo até o final. Vou encerrar aqui no YouTube. E eu vou deixar depois essa live gravada. Tá certo? Um beijo a todos, a todas, a todes e um bom domingo para vocês.